Pessoal, a gente vai falar sobre os atos de improbidade administrativa, semana 1, dia 1 de ética do serviço público, a lei 8429/92. São questões muito intuitivas, ok? E com uma pitadinha aí de doutrina, quando não está na literalidade da lei, ok? Então são questões relativamente fáceis, para quem estuda, acaba todas ficando fáceis, né? Então é uma questão certa na sua prova aí quando cai, 8429, e uma questão que você não pode errar, ok? Então mais um degrauzinho que a gente vai subir aí. Vamos lá. Conforme a lei de improbidade administrativa 8429, o agente público que revelar para a pessoa de sua confiança fato de que tem ciência em razão de suas atribuições, o famoso língua solta, ok? E sobre o qual deveria manter segredo, língua grande, e cometerá conduta antiética? Sim. Não se configurando nesse caso de improbidade administrativa? Configura-se sim. Artigo 11 na tela. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer com o bico fechado aí, ó, permanecer em silêncio, em segredo, vai cometer então um ato de improbidade administrativa aí que atenta aí contra os princípios da administração pública, ok? Então, item errado. 2. O agente público que aceitar emprego para assessorar pessoa física. Pode isso, Arnaldo? Não. Que possa, a regra é clara, que possa ser favorecida pelas atribuições da função pública desse agente. Não praticará ato de improbidade administrativa? Ele está usando da sua função para favorecer pessoa física, ele não vai cometer ato de improbidade? Não tem sentido. Contanto que o exercício de suas funções prime pelo princípio da impessoalidade, não permitindo que sua revelação empregatícia influencie em sua função pública. Tá todo furado, não tem essa justificativa não, isso aí é desculpite, ok? Então não pode. Artigo 9º neles. Constitui ato de improbidade administrativa, portanto, em enriquecimento ilícito, aferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função ou atividades nas entidades mencionadas no artigo 1º aí da lei. E notadamente, aceitar emprego aí, que é o caso em questão, comissão, exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Então está trazendo aí a figura do assessoramento para a pessoa física, o caso em tela, que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão do agente decorrente das atribuições do agente público, que é o caso, durante a atividade. Então, constitui sim aí um ato de improbidade administrativa. Então, não praticará, está errado, praticará sim ato de improbidade administrativa. Terceira, o agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial à pessoa física, ainda que haja de boa fé e sem dolo ou culpa, praticará ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei. Então agora ele está dizendo que facilitou a incorporação de verba do acervo patrimonial da União no patrimônio de uma pessoa física, mas agiu de boa fé, e não teve dolo e nem culpa. Então, nesse caso, o STJ diz que não teve dolo nem culpa, não vai importar em improbidade administrativa, ok? Porque, veja, aqui ó, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Ali na questão está dizendo que não houve dolo ou culpa, ok? Então, facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação do patrimônio particular. Então veja, aqui não ocorreu dolo ou culpa na questão, então ali a condição para que ocorra aí
o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qual a condição? Tem que ter uma ação, omissão dolosa ou culposa, ok? Então, dolosa ou culposa. Porque o STJ vai falar o quê? Olha, posicionamento pela primeira seção é que exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas no artigo 9º e 11. Artigo 9º e 11 não é o caso em tela, ok? Que é o enriquecimento ilícito e violação a princípios. Então, para violação de princípios, dolo, ainda que genérico. Agora, nos outros casos, que é o artigo 10º, que a gente viu aí agora, da mesma norma, que causa lesão ao erário, eu tenho que ter ao menos o quê? Culpa. Ao menos culpa. Então, voltando aqui, STJ traz o que? 9 e 11, e aqui é o artigo 10º, aqui contra os princípios ou enriquecimento ilícito. Nesse caso, e esse aqui de baixo é lesão ao erário. Aqui, ao menos culpa. Vamos colocar separado para você melhor visualizar isso aqui, para o cérebro ficar bom. Ao menos aqui ao menos culpa. E aqui ainda que genérico precisa-se do dolo, ok? Lesão ao erário, ao menos culpa. Então, se é ao menos culpa, na hora que se falar no dolo, com certeza ele cai no enriquecimento, no ato de improbidade administrativa, ok? Então, STJ, de novo, STJ para enriquecimento ilícito e ferir e atentar contra os princípios, ainda que genérico, necessita de dolo. E aí no 10º, lesão ao erário, ao menos culpa. Perfeito? Então, questão, e aqui volta a questão então. Facilitou a incorporação do verbo integrante ao acervo patrimonial da pessoa física. Então aqui teve o que? Lesão ao erário. Lesão ao erário. Ao menos tem que ter o que? Tem que ter uma conduta aí culposa. Então, ainda que haja de boa fé e sem dolo ou culpa. Se não teve dolo ou culpa, praticará ato de improbidade, não praticará. Então, tá errado aqui, ó. Não praticará de acordo com o STJ, ok? Questão muito interessante para cair em prova e derruba muita gente, beleza? Quarta, oficial de justiça que receba dinheiro de advogado para dar cumprimento preferencial a uma determinação judicial em detrimento de outras, terá praticado, conforme a lei de improbidade administrativa, ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Recebeu dinheiro para dar cumprimento preferencial, ato de improbidade? Sim, com certeza. Artigo 9º nele. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao fazer qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da lei, e notadamente receber a configuração aqui da conduta dele, para si ou para outro, dinheiro
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação, é o caso em questão, ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então se configurou sim um ato de enriquecimento ilícito, ok? Então terá praticado conforme a lei de probidade administrativa, ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, ok? Quinta, a condição necessária para que a lesão ao patrimônio público resulte na obrigação de ressarcimento integral é que o dano seja praticado por ação positiva ou e dolosa do agente. Ressarcimento ao erário, artigo 5º. Artigo 5º, ressarcimento ao erário em caso de ação ou o que? Omissão. E ainda, se a ação ou omissão ela pode ser ainda dolosa ou culposa. Ele está dizendo aqui que ó, a condição necessária para o ressarcimento, obrigação de ressarcimento integral é que o dano seja praticado por ação positiva e dolosa. Então ele tirou a omissão e culposa. Então é condição necessária? Não, não é condição necessária. Condição necessária ele restringiu. Então pode ser uma ação ou omissão dolosa ou culposa, ok? Então a questão está incorreta, portanto. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa, o agente ou terceiro dar-se-á integral ressarcimento do dano. Então, questão errada, portanto. Questão sexta. Questão sexta vai falar que a ANA é servidora responsável pela aquisição de livros para escolas de determinado município em uma compra no valor de 80 mil. Ela optou pelo procedimento licitatório na modalidade de convite. Apesar da existência de várias empresas interessadas e aptas a fornecer os livros, foram escolhidas e convidadas apenas 2 empresas, teria que ser no mínimo 3, previamente cadastradas para participar do certame. Ao final do procedimento, sem que tenha havido comprovadamente dano ao erário, atentou contra os princípios, dolo ou má-fé de ANA. Olha só aqui, ó. Aqui está a chave do sucesso. Por quê? Atentar contra os princípios. Lembra o que o STJ falou? Escreveu lá. STJ diz que tem que ter o quê? Ao menos dolo genérico. Ao menos dolo genérico. Ao menos dolo genérico nos casos de atentar contra os princípios, ok? Então ele está dizendo aqui que comprovadamente tal. Aqui ó, sem que tenha havido comprovadamente de dano ao erário e principalmente de dolo ou má-fé de ANA. Então foi contratada para fornecimento dos livros, empresa sobrinho do vice-prefeito do município. O Ministério Público, ao tomar conhecimento dos fatos, ingressou com ação de improbidade administrativa contra a ANA, sob o argumento de que a servidora violou os princípios da administração pública, ok? Então, violação dos princípios contra a administração pública precisa ao menos dolo, e aqui está dizendo que não houve comprovadamente dolo, ok? Então vamos julgar aí o item. O Ministério Público agiu corretamente ao propor a ação de improbidade administrativa contra a ANA, pois não é necessária a comprovação do dano ao erário, correto. Dolo ou má-fé na situação narrada, aqui ele fura, porque precisa a comprovação
do dolo, ainda que genérico, segundo o STJ, beleza? Então a questão está errada. Então veja, assim nos casos de enriquecimento ilícito do agente ou agressão aos princípios, somente podem ser tipificados como ato de improbidade administrativa mediante a comprovação de dolo do agente. Aí o STJ diz que dolo que tem que ser ainda que genérico, ok? Então a questão está errada. É aqui o gabarito, copiando Ctrl C, Ctrl V, esqueci de mudar aqui, errado, ok? Questão 7ª. Cometerá ato de improbidade administrativa o servidor público que revelar informação sigilosa, língua solta, de que tem ciência em função de suas atribuições. Cometerá ou não cometerá? Cometerá, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Então, revelou, está cometendo sim ato de improbidade administrativa. Então, a questão está correta. 8º. Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa? Sim ou não? Sim, que atenta contra os princípios da administração pública. Perfeito. O artigo 11 vai dizer que o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, aqui ó, negar publicidade aos atos oficiais, então vai ser um caso que vai ser constituído um ato de improbidade administrativa. A questão está correta, portanto. 9. No caso de improbidade administrativa que traga prejuízo ao erário, a responsabilidade do agente público será sempre o quê? Sempre subjetiva, ok? Subjetiva, que é a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade do Estado tomou, o Estado deu causa, é muito parecido lá, o Estado deu causa. Uma ação, omissão dolosa ou culposa no agente teve dano a terceiro, aí o Estado indeniza a ação objetiva e a ação subjetiva, que é o direito de regresso ao servidor aí, ok? Então nesse caso aqui ele vai ser sempre também subjetiva, se ficar comprovado que o agente era flagrantemente incompetente para praticar referido ato. Interessa se era ou não a ação, a responsabilidade será subjetiva, ok? 10. Será passível de punição o agente que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam incentivo fiscal do governo. Então ele está o quê? Praticando ato de improbidade administrativa. Como se não bastasse só na União, ele vai lá fazer a cagada lá na entidade que recebeu incentivo fiscal do governo. Vai ser ato de improbidade administrativa também? Também. Artigo aqui, ó. Primeiro, os atos de improbidade administrativa, qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, dos estados do DF, municípios e territórios, empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Aí no parágrafo 1º, único aliás, vai dizer que estão também sujeitos às penalidades dessa lei, ou seja, os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidades que receba subvenção, benefício ou incentivo. Aqui, ó, a questão fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se nesses casos a sanção patrimonial, a repercussão ilícita contra a contribuição dos cofres públicos. Lembrar só isso aqui, ó, quando cai em prova, isso aqui o examinador gosta de trocar, pelo menos colocar mais de 50%, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo a questão. Então, será passível de punição o ato que o agente que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam o incentivo fiscal do governo, que é o caso em tela, recebeu incentivo fiscal
também está sujeito à penalidade dessa lei, ou seja, comete-se crime de improbidade administrativa. Beleza, povo? Então assim a gente termina a nossa primeira bateria referente aí aos atos de improbidade administrativa. Vamos para a próxima aí. Um abraço.